Harry Potter 1 é uma introdução perfeita para esse universo. Esse é o filme que melhor representa o caráter atemporal que essa franquia tem. Porque, sério, existe um motivo pelo qual esses filmes acabaram há 10 anos e as pessoas ainda não pararam de falar sobre. E esse primeiro filme é o melhor exemplo disso. Ele tem um charme muito único que funcionou muito bem 20 anos atrás e ainda funciona muito bem hoje em dia. Eu mesmo só assisti esse filme tipo ano passado e eu não senti que ele estava datado de jeito nenhum. Ele envelheceu muito bem. O que não é algo que eu possa dizer para outras franquias que se iniciaram na época, como por exemplo os filmes originais do Homem-Aranha. E olha, eu amo o Tobey Maguire tanto quanto qualquer um, mas tem umas marcas de época ali que ficaram esquisitas demais hoje em dia. Ai, 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 o que foi isso? Outra coisa que eu acho bem impressionante é que o elenco principal é inteiramente composto por crianças e as performances são todas bem decentes. Mas o destaque de atuação, tanto desse filme quanto da franquia inteira, é o Alan Rickman como Snape, que, diga-se de passagem, é o melhor personagem de Harry Potter, mas não me xinga ainda porque nós vamos falar do Snape depois. Todos os maneirismos dele são muito únicos. Eu não consigo imaginar nenhum outro ator capaz de reproduzir a linguagem corporal desse cara. Malfoy, perhaps. E o Harry também funciona muito bem como protagonista desse filme, porque como a audiência ainda não sabe como esse mundo de feiticeiros funciona, é perfeito ter um protagonista que também não sabe, para que a gente descubra essas coisas junto com ele. E eu também acho que vale a pena destacar o quão fácil é simpatizar com o Harry nesse primeiro filme, já que ele é uma criancinha órfã que mora embaixo de uma escada e trabalha como escravo para as duas piores pessoas do mundo. E essa é uma forma bem fácil de fazer a gente se importar com o personagem, dando a ele uma vida de merda. Então dessa forma, as cenas de ele sendo muito feliz com os amigos no mundo mágico que ele vai depois são muito satisfatórias, porque você cria esse contraste entre a vida horrível que ele tinha antes e esse universo fantástico em que ele é inserido depois. Um universo fantástico do qual você queria fazer parte. Esse é o ponto que eu acho mais forte em Harry Potter, porque a Hermione, que é a autora dos livros, conseguiu criar um universo em que todo mundo queria viver. Eu já perguntei para várias pessoas em qual universo fictício elas gostariam de viver, e todas responderam Harry Potter. Por isso até as cenas mais bobas em que os personagens estão só brincando são bem legais de assistir, porque você queria estar lá com ele jogando xadrez de bruxo ou fazendo sons de animais. Enfim, o Harry cumpre bem seu papel de ser uma lente para a audiência entender esse mundo, apesar de eu achar que isso é melhor executado nos livros. Mas no geral ele não tem nada demais. Ele tem uma jornadinha de amadurecimento aqui e ali, mas eu gosto muito mais dele quando ele é meio cuzão e fica puto com a vida, lá para a Ordem da Fênix. Eu acho que nesses casos ele ganha pelo menos um pouquinho de complexidade, por mais que isso seja bem mínimo. Os personagens secundários também são ok, eu não tenho muita coisa para falar deles. O Rony e a Hermione são legais, e o Dumbledore certamente é um dos personagens do filme, mas eu vou dar destaque pro Draco Malfoy desse filme, que é um tampinha que você tem muita vontade de esganar toda vez que ele aparece. Por algum motivo, depois do terceiro filme, eles decidiram transformar o Draco em uma piada completa, tipo, ele quase não aparece, e quando aparece é sempre pra ser ridicularizado por alguém, mas nesse primeiro filme ele é um antagonista muito bom, simplesmente pela vontade que a gente sente de ver o Harry superar ele. Agora, falando da história do filme, ironicamente, eu acho que essa é a parte mais fraquinha do filme. Enquanto eu li o livro, eu confesso que a revelação de que o Snape na verdade estava salvando o Harry foi até que surpreendente, mas a de que o Quirrell era o vilão o tempo todo, irmão, quem é você mesmo? Porém, eu acho que o mistério sobre a natureza do Voldemort é muito bem estabelecido. Ele não é um dos vilões mais icônicos da cultura pop à toa. Eu gosto muito de tudo sobre ele. A citação e o estabelecimento da ameaça que ele representa nos primeiros filmes, pro surgimento dele no quarto e a derrota dele no oitavo, é tudo muito bom. A introdução dele é perfeita. Mas eu acho a batalha final meio nhé. Tipo, do nada o Harry consegue queimar o cara só de encostar nele. E sim, isso tem uma explicação e tudo mais, mas eu não senti que o clímax se encerrou de modo muito satisfatório. Mas honestamente, eu estou cagando, porque esses personagens são carismáticos demais e esse mundo é interessante demais pra eu me importar que a história por si só é meio fraquinha. E eu acho que isso é na verdade um ponto bem forte dessa franquia. A Ordem da Fênix são literalmente 600 páginas do Harry vivendo sua vida normalmente, e os últimos 5 capítulos tem uma batalha final da hora. Mas eu não ligo, porque eu gosto de ler sobre a vida desse moleque, e tá tudo bem. Eu não preciso ficar explicando porque eu gosto de Harry Potter, mano, me deixa em paz. Enfim, esse filme é legalzinho, tem uns momentos bonitinhos demais, a narrativa dele é meio qualquer coisa e o vilão é abaixo da média, mas é difícil reclamar sobre esse aqui. Ele é muito sólido. De verdade, é bem difícil achar alguém que não gosta de Pedra Filosofal. É uma introdução perfeita para esse universo e um dos filmes mais atemporais que existem. Então, nota final para Harry Potter e a Pedra Filosofal é ok. É legal. É legal de 10. Então vamos mergulhar de cara na Câmara Secreta. Harry Potter 2 é
meio chatinho. Olha, em questão do apego que eu tenho por esses filmes e de o que eles representam pra mim, eu amo todos igualmente. No geral, eu não acho que a qualidade deles varia tanto assim de um pro outro, mas obviamente tem uns que eu gosto mais do que outros, e A Câmara Secreta infelizmente está mais no espectro dos filmes que eu não gosto. Eu baseio o quanto eu gosto de um filme de Harry Potter em o quão reassistível ele é, e todos os filmes da franquia eu assisti pelo menos 3 vezes. Todos. Menos esse. Tipo, olha o tamanho desse filme, cara. É quase tão longo quanto o novo filme do Batman. Exceto que esse filme do Batman emo é bom pra caralho e eu mal senti as quase 3 horas passando. Mas eu senti profundamente todas as 2 horas e 41 minutos que esse filme tinha pra me oferecer. Esse filme reúne muitos dos problemas que eu acho que a J.K. Rowling tem como autora. O primeiro e, na minha opinião, o maior deles é quando ela tenta deixar a história desnecessariamente complexa. Só que não complexa porque a história tem muitos elementos que se conectam pra construir uma rede de mistérios interdependentes que formam uma narrativa perfeita, mas só porque a história tem muitos elementos. Isso fica mais evidente no Cálice de Fogo, mas já tem alguns resquícios disso aqui nesse livro. Talvez isso seja só uma preferência minha, mas como eu disse, eu gosto mais dessa história quando ela é mais simples, quando ela foca no trio principal, nas relações que eles têm entre si e no impacto que o Voldemort tem neles. Mas grande parte desse filme é dedicada a explicar os fundadores das 4 casas, o herdeiro de Slytherin, e na Câmara Secreta, onde mora uma cobrona gigante que de alguma forma consegue se rastejar pelas paredes de Hogwarts, e na Gina que pegou o diário do Tom Riddle e basicamente virou uma terrorista internacional, e no Tom Riddle, que na verdade é o Voldemort do passado, e os nomes deles são anagramas um do outro, o que não faz nenhum sentido. Eu fico imaginando o jovem Tom Riddle sentado no seu quarto pensando: eu preciso de um novo nome foda de vilão, só que eu quero que seja um anagrama do meu nome agora. Tipo, mano, pelo amor de Deus. Enfim, são tantos elementos novos introduzidos nesse filme que tornam ele meio chatinho de assistir, sinceramente. Ele é muito longo e tem um ritmo um pouco mais lento do que eu gostaria. E ele não tem elementos narrativos interessantes o suficiente pra justificar esse ritmo mais lento, na minha opinião. Claro. E é justamente por isso que eu considero ele o menos reassistível. Não é porque ele é ruim nem nada, porque não é. Eu só acho ele meio chatinho, meio entediante. Mas por incrível que pareça, eu não tive essa impressão lendo o livro, que eu considero bem melhor do que o primeiro. Agora, falando de umas coisas positivas, eu reconheço que apesar de eu não considerar a execução a melhor de todas, as ideias que esse filme traz são muito legais. O mistério de quem é o herdeiro da Sonserina e o que tem na Câmara Secreta são infinitamente mais interessantes do que quem tentou sabotar o jogo de quadribol do Harry. E todo esse backstory que esse filme adiciona pra criação das casas e da expulsão do Hagrid e tal, são todos muito legais. Eu acho que adiciona uma camada a mais na construção desse mundo, que torna esse universo bem mais rico. De novo, eu não acho que a execução dessa construção de mundo foi a melhor no filme, mas eu ainda não tiraria isso. As ideias são legais, só precisavam ser apresentadas de uma forma menos entediante. Além disso, esse filme tem um dos melhores momentos da caracterização do Harry como protagonista. Fica claro que a parada dele é ser corajoso, e ter um clímax em que ele usa uma espada pra lutar contra uma cobra gigante e depois ver ele literalmente aceitar a sua morte pra salvar a vida da Gina, cara, é isso que eu quero ver em uma história de fantasia. Eu quero ver o meu herói lutando contra monstros, salvando pessoas e sendo corajoso, nada mais que isso. Agora, se eu fosse encontrar outra coisa pra reclamar desse filme, é que ao reassistir a franquia já sabendo como ela acaba, começa a ficar evidente a quantidade de furos de roteiro e desculpas pra tapar buracos que essa narrativa tem. Por exemplo, lá nos últimos livros nós descobrimos que o Voldemort dividiu pedaços de sua alma em objetos para que fosse mais difícil matar ele. E depois nós descobrimos que o diário de Tom Riddle desse filme era um desses objetos, uma das Horcruxes. Horcruxes. Mas que sentido faz o pai do Draco sair andando por aí com um pedaço da alma do Lorde das Trevas e entregar pra uma menina aleatória para que ela possa conversar com o Tom Riddle, seguir as ordens dele e abrir a Câmara Secreta? Tipo, você tá vendo o quão esquisito e complicado esse plano do Lúcio Malfoy é? Tipo, tá, eu sei que tem a desculpa de que o cara não sabia que o diário era um Horcrux ou algo assim, mas tá na cara que a J.K. não tinha planejado isso tudo. E se ela planejou, fica pior ainda, porque as coisas não se encaixam. Eu não nasci ontem, ok? Mano, qual é o seu plano? Você vai matar o Harry na porta do escritório do Dumbledore, seu imbecil. Enfim, é fácil demais reclamar desse filme. Eu particularmente não gosto muito dele, principalmente por causa do roteiro desnecessariamente complicado e pelo quão longo ele é. Eu só acho ele meio chatinho, apesar de ter uns momentos legais pra desenvolver o Harry. Então, nota final... meh. Nota meh de 10. Vamos agora para Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter 3 é foda demais, mas você já sabia disso. Se você perguntar pra mim, é a partir desse terceiro filme que esses filmes começam a ficar bons. Porque agora o Harry não é mais uma criança e os elementos de mistério e até terror começam a ter mais destaque. E também é interessante como esse é o único filme em que o cabelo do Harry tá de acordo com a descrição do livro.
Enfim, esse filme é o melhor da franquia por vários motivos, e na minha opinião o mais importante deles é o fato de que esse não é só um filme bom de Harry Potter, ele é simplesmente um filme bom. Uma reclamação bem forte que eu tenho com essa franquia é que todos os filmes parecem que foram dirigidos pela mesma pessoa. Tipo, eles não têm muita autoria artística ou traço de personalidade que diferenciam eles uns dos outros. Mas O Prisioneiro de Azkaban é claramente um filme dirigido por Alfonso Cuarón. Ele tem essa mania de usar planos longos sem nenhum corte, que não são necessários, mas que são ótimos para nos imergir na história e nesse universo, além de prender mais a nossa atenção. Tem umas cenas genuinamente impressionantes, assim. Eu me senti assistindo um teatro de tão bem conduzidas que são algumas sequências. Também é nesse filme que os atores crianças deixam de ser crianças e, logicamente, começam a ser atores genuinamente muito bons. O que também é um aspecto que eu acho muito foda e que é muito único pra essa franquia. O fato de que você consegue literalmente acompanhar os atores ficando cada vez melhores. Além de que esse é o filme que de longe melhor balanceia drama com humor. Isso é uma coisa que alguns filmes futuros pecam bastante. Sim, eu tô falando de você, mas que é executada de forma quase perfeita aqui. A mudança gradual do tom da história é muito boa, já que as coisas começam mais tranquilas com apenas algumas sutis referências aos Sirius, e conforme a história avança e constrói a situação do clímax, a atmosfera vai ficando mais pesada e as piadinhas vão sendo lentamente extintas. Enfim, nessas questões mais técnicas eu posso dizer que esse filme é de longe o melhor. O ritmo é perfeito, a direção pela primeira vez é autoral e muito boa, as piadas são efetivas e usadas só quando necessário, e o roteiro é quase perfeitamente amarradinho. Vou falar sobre isso depois. Outra coisa que eu acho muito boa nesse filme é a quantidade de desenvolvimento que o Harry tem como personagem. Um dos momentos mais fodas de toda a franquia pra mim é quando ele tá vendo o Harry do passado ser atacado pelos Dementadores, mas decide não agir porque ele sabe que vai ser salvo, já que, né, ele já foi o Harry do passado, enfim. Mas quando ele percebe que não vai ter ninguém pra salvar ele percebe: fudeu, eu vou ter que me salvar. É uma forma bem criativa e efetiva de usar esse conceito de viagem no tempo para representar o amadurecimento do Harry. Eu também gosto muito do peso emocional que a relação do Harry com o Sirius carrega nesse filme, já que ele é a coisa mais próxima de uma figura paterna que o Harry tem, e ver o diálogo deles perto do final sobre como eles vão viver juntos e ser felizes, e depois mostrar isso ser tirado deles, foi muito bom. O relacionamento desses dois é algo que eu gostaria que tivesse sido mais explorado, principalmente nos filmes, mas nesse aqui eu achei que foi perfeito. E o terceiro ato desse filme é uma das melhores conclusões que eu já vi em qualquer filme desse gênero de fantasia. Uma coisa que destaca o final desse filme é que quando você parar pra pensar, ele meio que tem dois clímaxes. Um quando o trio encontra o Sirius e o Homem-Rato pela primeira vez, aí o Lupin vira um lobo e você acha que o filme vai acabar aí, com tudo dando merda. Mas o Harry e a Hermione começam a viajar no tempo pra resolver tudo isso de uma vez. É com certeza o clímax mais criativo e inusitado de toda a franquia. Além de que, exceto pelo último, todos os filmes depois desse terminam em uma completa tragédia. Então eu tenho que dar mais valor ao último filme com um final feliz, ok? Mas é claro que não tem como você simplesmente colocar o conceito de viagem no tempo em uma história longa e densa como Harry Potter sem criar algumas inconsistências. Porque agora pessoas como eu vão começar a se perguntar: por que eles não voltam no tempo pra salvar literalmente todas as pessoas que morreram? E o que me deixa abismado é que seria muito fácil corrigir isso. Tipo, diz que você só pode voltar no tempo algumas horas, alguma limitação desse tipo. E tipo, por que caralhos eles deixaram a Hermione viajar no tempo só pra não perder as aulas? Isso torna a questão que eu levantei ainda mais absurda. Se você tá disposta a deixar uma aluna brincar com a continuidade do espaço-tempo só pra ela fazer mais matérias, por que você não usa essa porra pra salvar a vida dos personagens que morreram? Além do mapa do Maroto, que é claro, eu não preciso nem explicar porque a simples existência desse negócio é um furo de roteiro, só que obviamente isso é culpa da autora do livro, não desse filme. E eu estaria mentindo se eu dissesse que os furos de roteiro de Harry Potter me impedem de gostar da obra. Sinceramente, se você se incomoda com furos de roteiro, você vai ter um aneurisma tentando ler essa franquia. Mas enfim, eu gosto muito desse filme porque dá pra ver que ele foi feito por pessoas que realmente queriam fazer um bom filme, e não só um produto de uma grande franquia. Esse filme é o melhor, o mais engraçado, o mais nostálgico, o mais aconchegante, tem o melhor clímax e é o mais reassistível. Mas é claro, você já sabia disso. É bom, tá? É muito bom de 10. Vamos agora pro Cálice de Fogo. Harry Potter 4 é um filme. De todos os filmes da franquia, esse é um deles. Esse é o filme que me deixa mais bravinho, porque esse deveria ser. Ele tinha a obrigação de ser o melhor filme de Harry Potter. Esse é o livro favorito de muita gente, além de que a premissa dele é de longe, de muito longe, a mais interessante, a mais legal. Então você pegar um dos livros mais importantes pra franquia, com a melhor premissa e vários dos melhores momentos da série, e fazer só um filme que existe,
Você me decepcionou. Esse é o filme que infelizmente demonstra os sintomas mais fortes da síndrome da J.K. Rowling. Eu juro por tudo, o plano do lacaio do Voldemort nesse filme é tão ridículo, é tão desnecessariamente complexo que me dá um pouco de vontade de chorar. Você jura por tudo que a forma mais eficaz de fazer o Voldemort voltar era esperar o torneio Tribruxo acontecer, inserir o nome do Harry no Cálice de Fogo pra forçar ele a participar, enviar um meninão Crouch disfarçado de professor pra dar dicas pro Harry de como vencer o torneio, torcer muito pro Harry chegar até a final, transformar a tacinha lá em um teletransporte pra atrair o Harry pra outro lugar, apenas pra agora conseguir o sangue dele pra que o Voldemort pudesse voltar. Tipo, é sério que esse é o super plano que os bruxos das trevas mais poderosos do mundo conseguiram bolar só pra atrair o Harry pra outro lugar e conseguir o sangue dele? Alguém precisa dizer pra J.K. que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Não tem por que você fazer algo com tantas voltas em camadas. Uma história ter mais elementos e ser mais confusa não significa que é melhor. Eu realmente odeio quando esses livros tentam escrever histórias desnecessariamente complexas só pra parecerem mais inteligentes. Além de que grande parte desse livro é dedicada a explicar a história da família Crouch? Irmão, quem são vocês? Essa é outra coisa que me incomoda na escrita da J.K. O fato de que ao invés de ela desenvolver os antagonistas que já existem, para que nós criemos uma conexão emocional mais significativa com eles, ela fica adicionando novos e novos subvilões. Então o que ela acaba criando são vários vilões rasos e que eu não dou a mínima. Era só ela usar o Peter Pettigrew de novo como vilão desse livro. Pra que você vai criar outro vilão que vai ser esquecido por todo mundo assim que esse livro acabar? O motivo de a Bellatrix ser uma antagonista tão boa nesse universo é justamente porque ela fica bastante tempo atuando como vilã e tem uma importância emocional para os personagens, mas a grande maioria dos outros vilões são introduzidos e descartados no mesmo livro, sendo que eles poderiam ser reutilizados mais tempo e ser melhor desenvolvidos. Enfim, eu já me estendi demais nesse assunto. Eu gosto de aproveitar qualquer oportunidade de falar mal da J.K. Rowling. Outra coisa que eu acho meio memes é essa prova do torneio que o Harry tem que enfrentar um dragão, e o dragão simplesmente sai voando por Hogwarts inteira, sem ninguém interferir. Essa cena não existe no livro, logicamente, e eu só fico me perguntando como ninguém na produção parou pra questionar a lógica dessa cena. É sério que os professores olharam pra um dragão que cospe fogo voando pela escola e pensaram: nah, o Harry dá conta. O Rony também tá bem chatinho nesse filme. Além de que o personagem do Cedrico, me desculpem, o Cedrico é uma piada de mau gosto. Olha, eu amo o Robert Pattinson, eu amei o filme do Batman, mas ele tá muito esquisitinho nesse filme. Ele se comporta como um alien tentando agir como um ser humano, apesar de que eu acho da hora ele segurar uma varinha como se fosse um revólver semiautomático. Enfim, mas o Cedrico me deixa decepcionado porque ele poderia facilmente ser um personagem muito foda. Imagina a quantidade de potencial que o relacionamento dele com o Harry tinha, os dois competindo um contra o outro e apaixonados pela mesma garota, mas conforme eles vão se conhecendo e disputando, eles começam a desenvolver uma espécie de respeito mútuo, uma rivalidade saudável em que um impulsiona o outro a ser melhor, por mais que eles ainda queiram vencer. Eles começam a ficar amigos de verdade, e a gente conhece um pouco mais da vida do Cedrico. Só que perto do final eles brigam pela Cho Chang e começam a se afastar, mas na última prova eles tem uma redençãozinha, um protege o outro e eles se solidificam como melhores amigos. E quando o Cedrico inevitavelmente morre, o impacto na audiência seria muito maior. Isso também funcionaria muito bem para desenvolver o Rony, já que ele passa basicamente o livro inteiro brigado com o Harry. Então quando o Harry perde outro melhor amigo, isso faria ele valorizar muito mais os amigos que ainda lhe restam. Enfim, eu acho que o Cedrico foi muito subutilizado. Ele tinha todo esse potencial que eu fiquei falando que nem um maluco, mas acaba que ele só é muito básico, muito raso. Tem tipo 5 falas e não adiciona nada de novo para a história. Por isso, quando ele morre, eu não sinto nada. Eu acho que a J.K. é meio péssima quando se trata de matar personagens, mas enfim. Mas eu já reclamei demais, e é claro que esse filme tem sim muitas coisas boas. Como eu já disse, a premissa dele é a mais criativa e diferenciada de toda a saga, e incrivelmente ela é suficiente para manter a história interessante. E o clímax desse filme é muito bom. Como vocês sabem, é nesse filme que o Voldemort volta, depois de ser mencionado por anos e anos. E é claro que isso muda drasticamente o tom de todo o resto da franquia. Se a volta dele não fosse foda, seria bem broxante. Mas a volta dele é foda demais. Eu gosto muito do visual dele nos filmes. E a luta final é muito foda também. Eu acho que foi muito bem construída a noção de o quão fudido o Harry tá agora. No final do primeiro filme, ele levou o Rony e a Hermione. No final do segundo, ele levou só o Rony. No final do terceiro, ele levou só a Hermione. Mas agora, ele tá sozinho. Isso é um momento muito bom pro Harry como personagem, porque, tipo, ele sabe que vai morrer, mas decide, véi, se eu vou morrer, pelo menos vai ser lutando, tá ligado? Have it your way.
Nossa, velho, muito louco. E eu gosto que os personagens parecem muito impactados com a morte do Cedrico e a volta do Voldemort. A cena foi muito boa. Eu só realmente gostaria que eu me importasse um pouquinho que seja com a morte do Cedrico. Mas no geral, é um filme competente. Eu entendo esse ser o favorito de muita gente, porque a ideia dele é a mais criativa. Ele só tem muitas coisinhas pequenas que acumulam e me fazem gostar menos dele. Mas ele cumpre seu papel e é muito efetivo em demonstrar que é a partir daqui que as coisas vão começar a dar errado. É a partir daqui que essa obra vai ficar mais sombria, que as coisas vão começar a dar merda. Mas, enfim. É um filme ok. Eu só fico meio puto porque ele poderia facilmente ser o melhor. Mas é ok. Nota ok de 10. Vamos agora para a Ordem da Fênix. Harry Potter 5 é um filme. É um bom filme. Eu lembro que esse foi um dos livros que eu mais gostei de ler, simplesmente por causa de o quão longo ele é. Então eu me senti muito mais imerso na experiência de acompanhar o dia a dia desses personagens. Mas esse aspecto, logicamente, é impossível de ser reproduzido nos filmes. Então a coisa que mais me chamou a atenção no livro meio que já não existe mais. No entanto, eu vou dizer que essa narrativa trata dos temas mais realistas e interessantes que toda a franquia tem a oferecer. Primeiro, eu acho absolutamente genial que o governo tenta descreditar o Harry e fingir que o Voldemort não voltou. Eu já vi muita gente falando que isso não faz sentido e que não tem por que o Ministério ignorar a volta do Voldemort e fingir que essa ameaça não existe, mas isso se mostrou mais realista do que nunca hoje em dia, já que em 2020 um certo governo de um certo país fez exatamente a mesma coisa com uma certa pandemia. Enfim, isso é uma forma muito boa de despertar indignação em quem lê, simplesmente por causa de o quão absurda é a noção de fingir que o Voldemort não voltou. Nós sabemos da ameaça que ele representa, nós vimos a volta dele e temos certeza de que é questão de tempo até ele começar a executar seus planos. Então, pra chegar ao governo e ficar falando que o Harry é louco e tá mentindo por atenção, é uma forma muito fácil e efetiva de nos fazer odiar os antagonistas desse filme, sendo eles o Cornelius Fudge e a Dolores, além do Voldemort, é claro. E o governo tentar desmentir o Harry faz total sentido, porque é muito mais fácil lidar com um problema quando você finge que ele não existe. Então o Fudge ficar fazendo esse auto-engano pra tentar se convencer de que não há um problema com o qual ele tem que lidar é muito condizente com a realidade. Eu acredito completamente que um bruxo político covarde agiria dessa forma. Além de que a Dolores é, sem dúvida, uma das melhores antagonistas de toda a franquia. E isso se deve única e exclusivamente por causa de o quanto você quer esganar ela. Uma boa forma de construir um bom vilão é fazer ele parecer imbatível e extremamente detestável. E a Dolores se encaixa perfeitamente nesses papéis. Não porque ela é uma bruxa muito poderosa, mas porque ela tem poder político. É a primeira vez que um antagonista da história não é um comensal da morte. E esse contraste funciona muito bem, porque ela é uma vilã que o Harry não conseguiria derrotar só com um raiozinho de Expelliarmus. A Dolores força o Harry a criar o grupo antifascista de Hogwarts. E ver ele se ajudando porque a escola se recusa a reconhecer a necessidade de treinamento contra o Voldemort foi muito satisfatório. Isso dá muito mais peso à morte do Cedrico no último filme, e reforça a noção de que nessa franquia você não está isento da morte só porque você é uma criança. Você precisa treinar, senão você morre. Por isso o Harry se destaca tão melhor como protagonista nesse capítulo da história específico, porque ele é muito ativo e tá sempre enfrentando consequências das ações que ele tomou. Mas no geral, eu acho que esse capítulo da história se destaca porque é só nele que esses temas de corrupção, censura, repressão política e rebelião são mais explorados, e eles são a parte mais madura e minimamente profunda da franquia. Harry Potter normalmente se limita a temas mais simples, e não tem nada de errado com isso, mas eu gosto muito que em Ordem da Fênix algumas coisas mais próximas da realidade foram desenvolvidas de forma muito efetiva. Mas uma coisa que eu não gosto muito no filme é que é a Cho Chang que x-nova o Harry pra Dolores. Quem faz isso no livro é a amiga dela, mas no filme eles mudaram isso, sei lá por qual motivo. Aí a Cho trai eles, todo mundo fica puto, e depois o Harry nunca mais fala com ela nos filmes, ela só desaparece. Isso também parece um bom momento pra eu comentar o quão ridículo é o nome Cho Chang. Esse é o nome asiático mais ridículo e genérico que eu já vi na minha vida, ainda mais considerando que ele é composto por 2 sobrenomes asiáticos genéricos. Cho Chang é o equivalente a nomear um brasileiro de Silva Rodrigues, além de que esse filme introduz um personagem negro chamado Kingsley Shacklebolt. Todo mundo sabe que a batalha final desse filme é de longe a melhor batalha que Harry Potter tem a oferecer. Mas isso também se deve ao fato de que 90% das lutas se resumem a um raiozinho contra outro raiozinho. Mas nessa luta nós finalmente vemos do que os bruxos mais poderosos do mundo são capazes. Os feitiços são incrivelmente bem criativos, a forma com que eles interagem com o cenário é muito única e o design de som deles é perfeito, velho.
Mas uma coisa que me deixou meio bolado é que a batalha no Ministério nos livros é tipo 10 vezes mais longa, eles entram em um monte de salas diferentes e o Rony e a Hermione tem bem mais destaque, e no filme eles meio que já cortam pra luta final, o que eu gostaria que não tivesse sido feito. Além de que a morte do Sirius nos filmes é meio qualquer coisa, que nem eu disse antes, eu acho que a relação do Harry com Sirius é muito subdesenvolvida nos filmes. No livro de Ordem da Fênix, o Harry só chega de fato em Hogwarts lá pra página 100, e antes disso ele tem uns diálogos bem importantes com o Sirius que ajudam a solidificar a relação deles. Mas não tem quase nada disso nos filmes, e eu queria que tivesse pra que eu me importasse com a morte deles. Porém, esse filme introduz a Luna, que é simplesmente perfeita, com exceção talvez do próprio Harry, eu arrisco dizer que ela é a personagem que foi melhor adaptada, no quesito de ser condizente com sua versão do livro. Ela é adorável, bonitinha, excêntrica e esquisita, do jeitinho que ela é descrita nos livros. Unfortunately, all my shoes have mysteriously disappeared. Também gosto muito de um diálogo final que o Harry tem com o Dumbledore no livro que infelizmente não tem no filme. Eles discutem sobre como o Harry quase não foi a criança da profecia e podia muito bem não ser. Mas o Dumbledore refuta ele falando que não importa essa profecia, que mesmo se ela não existisse, ele ainda iria ter o dever de derrotar o Voldemort. Não por causa de uma profecia que destinou o Harry a fazer isso, mas porque é a coisa certa a se fazer. Por causa de todo o mal que o Voldemort causou tanto na vida do Harry quanto no mundo inteiro. Eu amo esse diálogo porque é uma forma brilhante de sair desse estereótipo de herói e vilão que estão destinados a se enfrentar. O Voldemort quer matar o Harry porque ele é um tolo que acredita nessa profecia, mas o Harry quer derrotar o Voldemort para impedir o mal que ele representa. E mesmo se não existisse profecia nenhuma, ele ainda faria isso. É genial, é muito bom. Mas mesmo sem ter esse diálogo incrível, é difícil reclamar desse filme. Ele tem vários momentos legais, a melhor cena de luta de toda a franquia, a melhor atuação do Harry como protagonista, e eu acho que é quase impossível não gostar desse filme se você é fã de Harry Potter, sinceramente. É um bom filme que tem tudo que você espera encontrar em um filme de Harry Potter. É legal, é acima da média de 10. Agora vamos, infelizmente, para Enigma do Príncipe. Harry Potter 6... é um desserviço à franquia. Enigma do Príncipe é de longe o meu livro favorito de Harry Potter. O mistério sobre a identidade do príncipe mestiço, o passado do Voldemort, o romance do Harry com a Gina, a morte absurda do Dumbledore e a traição do Snape e tal e tal e tal. Esse livro tem a maioria das minhas coisas favoritas da franquia. Além de que, sem exagero, tem um dos melhores clímaxes que eu já li em qualquer livro. Então é óbvio que eu estava hypadíssimo para ver a adaptação do meu livro favorito de Harry Potter. E eu fui presenteado com o pior filme de Harry Potter. Eu falo muito sério, com exceção da morte do Dumbledore, eu arrisco dizer que esse filme errou tudo que tinha pra errar na hora de adaptar esses eventos da história. Praticamente tudo de bom que tem no livro ou é mal feito, ou é cringe, ou é alterado sem a mínima necessidade. Tinha tantas coisas tão óbvias que deveriam ser feitas, e isso nem seria difícil. Na minha opinião, esse era o livro que deveria ser mais fácil de adaptar, porque ele não trata de temas complexos que nem o anterior, nem nada disso. Ele é um dos livros mais simples que aborda o passado dos personagens que nós já conhecemos, desenvolve os relacionamentos do trio principal e tem uma batalha final incrível. Não era pra isso ser difícil, era só isso, mas... enfim, vamos por partes. Primeiro, deveria ser considerado um crime de guerra o fato de que praticamente todo o passado do Voldemort foi cortado do filme. Eu não sei vocês, mas entender o backstory do vilão principal da história me parece bastante importante, ainda mais considerando que isso é integral para entender o plano dele no próximo filme. Eu realmente fiquei de cara quando percebi que as pessoas que só viram os filmes não sabem praticamente nada sobre o passado do Voldemort. Segundo, é completamente absurdo que o mistério sobre a identidade do príncipe mestiço, que você sabe, dá nome ao filme, é completamente secundário e é mencionado tipo 2 vezes. Eu me lembro especificamente que esse mistério é abordado em todos os capítulos do livro, e que tem dezenas de diálogos em que o trio teoriza sobre a identidade dele. E isso era um aspecto muito bom e inusitado na franquia. Esse tipo de mistério não tinha sido executado antes. Além disso, essa parte do livro também era muito boa pela quantidade de pessoas que poderiam ser o príncipe mestiço. Eu particularmente achava que seria a mãe do Harry, mas o trio também teoriza sobre ser o Voldemort, o Snape ou algum outro descendente de um dos fundadores das casas. Foi um dos melhores mistérios de acompanhar, simplesmente pela quantidade de respostas que ele poderia ter. Mas é claro que no filme isso só é mencionado tipo 2 vezes, quando Harry pega o livro do Snape e quando ele revela seu príncipe mestiço. Mas isso tem tanto pouco destaque que quando tudo é revelado, eu tava tipo, o filme é sobre isso. É impressionante como a história que dá nome ao filme foi completamente deixada de lado. Mas por quê? Por que tudo isso foi removido do filme, você me pergunta? E eu te respondo. Porque por algum motivo, eles quiseram pegar um dos livros mais sombrios da franquia e adaptá-lo como uma comédia romântica. Essa foi uma das piores ideias que saíram da sociedade ocidental, juntamente com o cardápio em QR Code. Esse filme é 80% piadinhas e triângulos amorosos, aí tem aquela cena de ataque na casa dos Weasleys que não tem no livro
livro e é completamente desnecessária, aí volta pra piadinhas e triângulos amorosos, e nos últimos 20 minutos de filme ele decide ser bom. Eu não tenho a menor ideia de por que eles decidiram fazer isso com o penúltimo filme. É uma dissonância de tom tão absurda logo antes do final da série. E o pior é que essas historinhas de triângulos amorosos nem é bem feita. Toda vez que a Hermione fica com ciúmes do Rony e daquela moça lá, cujo nome eu não me lembro e eu me recuso a pesquisar, eu tinha vontade de beber ácido sulfúrico. Mas óbvio que, como você já sabe, a pior parte dessa área de romance dos filmes é o Harry e a Gina. Eu não sei o que aconteceu aqui. Se eu tentasse fazer um casal tão esquisito e sem química quanto esses dois, eu não conseguiria. Toda a cena deles dois conversando parece uma interação entre duas inteligências artificiais. Parece que botaram o Google Tradutor e a Siri do iPhone pra conversar, tá ligado? Michael? This is so disgusting. Não é possível isso aqui. Será que eu que sou louco? Será que eu que sou louco por querer voltar pro útero da minha mãe toda vez que o Harry interage com a Gina? O romance dos dois é sem dúvida uma das melhores partes do livro. Era a dose perfeita de comédia romântica adolescente no meio dessa história de mistério sombria. A Gina é muito mais carismática e debochada no livro, e a cena do Harry beijando a Gina depois do jogo de quadribol é perfeita e fofinha, mas aqui foi mudada pra esse diálogo robótico e esquisito. Outra coisa também é que, de novo, a história começa a dar voltas e voltas sem a mínima necessidade. O plano do Dumbledore nesse filme é contratar esse novo professor chamado Slughorn, porque ele tem informações cruciais a respeito das Horcruxes. Aí ele quer que o Harry se aproxime dele para conseguir essas informações. Ele podia só usar a poção que te obriga a dizer a verdade, né? Mas enfim. Só que aí que tá. O único motivo de o Harry conseguir se aproximar desse professor é porque ele encontra o livro do Príncipe Mestiço e de repente faz ele se tornar um aluno brilhante na aula de poções. Aí eles ficam mais próximos e o Harry até entra naquele grupinho secreto especial do Slughorn e ele consegue a informação. Só que o Harry só conseguiu se aproximar do Slughorn porque ele por acaso achou esse livro, por pura sorte. A história deixou bem claro que até agora o Harry era um aluno péssimo de poções. Então todo o plano do Dumbledore para derrotar o Voldemort depende do Harry, um aluno ruim em poções, conseguir ir muito bem na aula de poções. Eu tava até teorizando que o Dumbledore implantou o livro lá pro Harry achar, ou que o próprio Slughorn tinha alguma coisa a ver com o Harry conseguir esse livro milagroso, mas não, é só sorte mesmo. Eles conseguem as informações para derrotar o Voldemort simplesmente porque o Harry deu a sorte de encontrar o livro. É tão esquisito, cara. Por que a J.K. escolhe escrever as histórias dela assim? Não tem necessidade. No entanto, eu sei que eu estou reclamando demais, mas eu gostaria de deixar claro que o filme não é tão ruim assim. Nesse ponto, tão longe na franquia, você provavelmente já ama esses personagens demais, então você consegue assistir eles fazendo qualquer coisa e vai ser divertido. Então tem sim algumas cenas engraçadas, tipo essa da Gina entrando na sala e o Harry levantando por motivo nenhum, tipo, isso é legal, né? E também esse diálogo aqui. You know, she's got nice skin. Skin? You're saying Dean's dating my sister because of her skin? E o arco do Draco é ok, vai, a cena final dele é legalzinha, e como eu disse antes, os últimos 20 minutos desse filme são muito bons. Tipo, no final, o filme de repente decide que vai ser bom. Só é estranho o quão abrupta é a mudança de tom da história. Nós fomos de um episódio medíocre de Friends para um episódio de Game of Thrones em questão de segundos. Eu falei sobre como o tom de Prisioneiro de Azkaban é perfeito devido ao balanceamento entre drama e humor, e como a história gradualmente constrói a tensão do conflito final. Mas aqui as coisas só dão um 180 completo. Porém, esse 180 foi pra uma direção melhor, então eu não posso reclamar disso. A cena do Dumbledore bebendo Suquita é muito emocionante e importante pra solidificar o relacionamento dele com o Harry. E a morte do Dumbledore é muito boa, a cena é muito boa. A traição do Snape é uma das melhores reviravoltas da franquia, porque existe a suspeita disso acontecer desde o primeiro livro. Então ele ser o responsável por matar o Dumbledore é brilhante, porque você genuinamente se sente traído. Eu fiquei todos os livros sendo gradualmente convencido de que ele é confiável, e de repente tudo foi virado de cabeça pra baixo. É muito bom, velho. Só que como eu disse, quando o Snape revela seu príncipe mestiço, eu fiquei tipo, ah é, foda-se. Detalhe que esse meu foda-se vale só pro filme, já que no livro esse mistério é relevante e, né, enfim. O Enigma do Príncipe era pra ser um filme de mistério com revelações importantíssimas, bons relacionamentos entre os personagens e um clímax incrível de tirar o fôlego, mas acabou sendo uma comédia romântica medíocre que ignora fatores cruciais do material original pra substituir por cenas desnecessárias e mal conduzidas, apesar de o final ser realmente muito bom e servir como um gancho decente pro grande final da franquia. Na minha opinião, esse filme é, no máximo, assistível. Ele é assistível de 10. Então vamos pra Relíquias da Morte, parte 1. Harry Potter 7...
é um filme que eu gosto. Uma boa parte das pessoas parece pensar que esse filme é inútil e entediante, e eu entendo porque muita gente acha isso, já que honestamente não tem muita coisa que acontece nesse filme, mas eu vou ser um pouco contra a opinião popular e dizer que eu gosto da proposta desse filme. Eu acho que é apropriado um momento mais quietinho antes do grande finale, que são praticamente 2 horas só de batalha. E eu também particularmente curto muito essas histórias mais introspectivas, dedicadas a mostrar o quão na merda os personagens estão. Grande parte desse filme é só o trio principal completamente deprimido, porque eles estão em uma missão suicida, além de que eles estão literalmente usando um colar que te deixa de mau humor. A dinâmica entre o trio tá boa demais nesse filme. Eu amo que tem vários diálogos que são só um de saco cheio com o outro, porque é importante pra destacar a desesperança que eles estão sentindo. O Dumbledore morreu, o Snape traiu Hogwarts, e eles estão procurando objetos que eles nem sequer sabem o que são e onde estão. E não basta a situação deles ser uma merda, eles têm que reagir a isso de forma apropriada. E ter um filme quase inteiro dedicado só a isso é brilhante. Eu amo momentos assim que se dedicam inteiramente aos personagens. Outra coisa que se destaca nesse filme é que ele é literalmente o único de toda a franquia que não se passa em Hogwarts. A J.K. construiu um mundo inteiro de feitiços, criaturas e bruxos, e nós passamos todos os livros sempre no mesmo lugar. É uma mudança muito agradável finalmente ter outros lugares do mundo sendo relevantes para a história, o que também é importante para nós vermos como o mundo está reagindo ao novo regime fascista. Ver a corrupção dominando o ministério e os bruxos de sangue impuros sendo questionados são detalhes legais porque mostra que toda essa situação não afetou só os alunos de Hogwarts. A Inglaterra inteira agora está em guerra, e isso é muito bem demonstrado. Mas, é claro, esse filme tem algumas coisas estúpidas, como o fato de que o país está em guerra e o Harry é literalmente a pessoa mais procurada do mundo, e os Weasley decidem fazer uma festa de casamento na casa deles, que foi atacada por comensais da morte no último filme, diga-se de passagem. Então o Harry tá só andando por aí como se nada tivesse acontecendo em um lugar que os capangas do Voldemort já sabem onde é e já atacaram. O livro faz questão de deixar claro que o Harry usa aquela poção de se transformar em outra pessoa para não ser identificado, mas esse detalhe bem importante foi completamente esquecido no filme. E também toda essa história das relíquias da morte cria um furo de roteiro absurdo que volta lá no primeiro filme. Se o Rony conhecia a lenda das relíquias da morte e sabia que a capa que o Harry tem desde criança era uma delas, por que ele não avisou isso antes? Teria poupado um tempo absurdo pro grupo. Mas você sabe por que ele não avisou antes? Porque a J.K. não tinha criado esse conceito das relíquias desde o início, e aí criou esse furo de roteiro esquisito, entendeu? Eu também acho o desfecho do Peter Pettigrew meio esquisito. Tipo, quando você parar pra pensar, ele é literalmente responsável por todos os problemas que aconteceram na história. E essa é a última vez que nós vemos ele nos filmes. Enfim, é meio esquisito, ele merecia mais. Mas não tem muita coisa que me incomoda nesse filme, ele é legalzinho. Tem vários momentos bonitos entre os personagens, principalmente o relacionamento do Harry e da Hermione. A cena deles em Godric's Hollow e de eles dançando são muito fofinhas, eu gosto muito da amizade deles. Apesar de que essa cena deles dançando, logicamente, só existe pra agradar a shipper dos dois, já que eles praticamente quase se beijam, mas eu escolho ignorar isso. Eu prefiro acreditar que eles são só dois amigos tentando um ajudar o outro a não ficar deprimido. No geral, eu acho que esse filme é um bom preparo para o final dessa saga gigantesca. Ter um momento mais introspectivo para desenvolver os personagens foi uma decisão inteligente. Esse filme é bom. Eu gosto dele. Nota, eu gosto de 10. Agora vamos para Relíquias da Morte, parte 2. O último filme. Eu estou editando esse vídeo há tempo demais, isso não é saudável. Harry Potter 8... é um final perfeito. Eu não tenho tanta coisa para falar sobre esse filme porque todo mundo já sabe que ele é muito bom e ele também é tipo o mais curto. Tudo o que você tava esperando acontecer há 10 anos finalmente se concretiza. O Neville salva todo mundo, o Rony e a Hermione finalmente ficam juntos, o passado do Snape finalmente é revelado e o Harry demonstra o seu maior feito de coragem de todos. São só muitos momentos bons e satisfatórios. Esse filme é basicamente 2 horas de fanservice, só que a diferença é que é um fanservice bem feito e justificado, já que toda a saga existiu para construir esses momentos de fanservice. Então eles não são gratuitos. Então ver eles finalmente acontecendo é o equivalente a engolir uma barra de serotonina. Eu não sei como isso funcionaria, mas enfim. Um dos momentos que mais se destaca pra mim na saga é o passado do Snape. Eu falei sobre como ele é o melhor personagem de Harry Potter antes, então eu vou tentar explicar por que eu tenho essa opinião agora. Olha, eu não acho que o Snape é um personagem bom porque ele é uma pessoa boa, muito pelo contrário. Eu gosto tanto do Snape porque ele é um dos únicos personagens verdadeiramente complexos da obra, um dos poucos que tem um pouco de bem e um pouco de mal dentro de si. Essa discussão de se ele é bom ou mal é sem sentido, porque
a verdade é que ele é os dois. E é isso que torna ele tão interessante, é isso que torna ele tão único nesse universo. Snape é o único personagem que não está totalmente no preto ou no branco. Ele carrega uma moralidade ambígua que te faz questionar cada passo que ele dá, e é disso que eu gosto. Eu acho genial o conceito de ele ser apaixonado pela mãe do Harry, e a rejeição e posterior morte dela fez com que ele fosse por mau caminho e se tornasse um comensal da morte, mas que lentamente voltasse a enxergar a luz, simplesmente por causa do amor que ele sentia por ela. Isso também é um argumento contra ele, já que ele não começou a ajudar o Dumbledore porque era a coisa certa a fazer, mas só pra proteger a mulher que ele ama. E isso é brilhante, essa contradição de ele fazer o bem por motivos egoístas, mas gradualmente ter a sua redenção e ser capaz de se sacrificar na vida e na morte. O arco do Snape é absolutamente genial, e eu tenho plena certeza de que ele é o melhor personagem de toda a franquia. Não em questão de ser gente fina, carismático e engraçado, mas em questão de ser um personagem bem escrito, de ter uma jornada extremamente bem planejada e que tem um começo, um meio e um fim perfeitos. Eu sempre vou te amar, Severo Snape. Lily. After all this time. Always. Olha o quão perfeita essa cena é, cara. O quão bem conduzida essa sequência entra em harmonia com a música. É impressionante como eu odiei esse personagem por 7 filmes inteiros, mas uma cena de 5 minutos foi capaz de me fazer amá-lo. Yes, he must die. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. E também é incrível como o arco do Snape engata em um gancho direto pro arco do Harry, em que ele precisa demonstrar o seu maior ato de coragem até agora. Nós já vimos ele fazer de tudo para proteger seus amigos, mas simplesmente aceitar a morte é o desafio definitivo dele como protagonista. E é uma cena de partir o coração, perceber que esse menino que nós acompanhamos desde criança precisa morrer. É incrível. Esse é o clímax verdadeiro da franquia, na minha opinião. A batalha final é secundária. Também é perfeito como a franquia começa e termina com o Hagrid carregando o Harry, e como o Neville finalmente prova que é fodão, e como o Voldemort finalmente é derrotado e o nosso garotão consegue ter paz. Sei lá, são só momentos muito satisfatórios de assistir. Eu legitimamente não sou capaz de reclamar desse filme. Eu até escrevi uma parte sobre os pontos negativos e alguns furos de roteiro, que são vários, mas eu me recuso a falar mal desse filme. Eu literalmente não poderia pedir por um final melhor. Eu amo esse filme, todo mundo ama esse filme, e com razão. É um final perfeito, e é extremamente importante que uma saga gigante assim tenha um final perfeito. Nós já vimos o que acontece quando uma franquia de fantasia gigante tem um final que o pessoal não gosta. Mas esse final é perfeito, eu amo ele, e o motivo principal de eu ser tão fã de Harry Potter, com certeza, é porque o final foi bem executado. É êxtase atrás de êxtase e, enfim, é isso. Esse filme é nota êxtase de 10. Então nós finalmente acabamos, yay! Ranqueando os filmes rapidinho. Então, respondendo o título do vídeo, a saga Harry Potter é tão boa quanto você se lembra? Provavelmente sim. É impressionante uma saga ter 8 filmes cujas qualidades variam entre assistível e muito bom. Apesar de eu ter reclamado bastante de algum dos filmes, não tem nenhum que eu chamaria de um filme ruim. E isso é surreal. A maioria das franquias por aí costumam ter trilogias em que os 3 filmes são bons. E essa aqui tem 8, e todos são pelo menos ok. Eu sei que eu reclamei bastante da história, eu critiquei, mas sinceramente, a história é secundária. O que eu ligo mesmo é pra esse universo e pra esses personagens. O Harry é um adolescente muito relatable, que consegue lutar frente a frente contra o Lorde das Trevas, mas que tem dificuldade em chamar uma garota pra sair. E isso é muito bonitinho, é muito divertido assistir e ler Harry Potter. Então sim, essa franquia é simplesmente muito sólida. Revisitar esses filmes foi bem divertido e eu recomendo que você faça isso pra formar sua própria opinião, mas como eu tento deixar claro, na minha opinião, a saga Harry Potter é sim muito boa e talvez até melhor do que você se lembra. Se você me escutou até aqui, procura algo melhor pra fazer.